Beleza, então bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para fazer nossa entrevista promovida pela disciplina de Mentoria em Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Lavras. Eu sou a professora Jéssica Notório e hoje a gente está com a Mirna Diniz, que é egressa aqui do nosso curso e vai contar para a gente hoje um pouco da sua experiência profissional, né, qual foi a sua trajetória na Materiais até o momento. Mirna, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, de participar desse momento, né, transmitir as suas experiências para os alunos. O nosso encontro, então, a gente vai ter primeiro, né, uma exposição da Mirna, que vai contar para a gente a trajetória dela, como é que foi, as suas experiências. E depois, num segundo momento, vem a parte das perguntas. Aí vocês fiquem, né, à vontade para fazer perguntas para a Mirna, para tirar todas as suas dúvidas, pedir dicas e tudo mais para a nossa convidada, tá joia? Então, Mirna, conta para a gente como é que foi a sua trajetória. Não, primeiramente, muito obrigado pelo convite, agradeço bastante. É sempre legal a gente estar conversando com o pessoal que a gente está sentando nessas cadeiras que a gente sentou há pouco tempo atrás. E vou contar um pouquinho aqui. Eu só queria saber qual é o período, assim, mais ou menos, que o pessoal está da graduação. A maioria está ali no início do curso, no segundo período, mas tem alguns que estão mais avançados também. Ah, ok. Vou compartilhar aqui a minha tela. Só um instante. Montei algo bem simples, só para ajudar a falar, né? Então, bom, prazer, eu sou a Mirna. Eu gosto mais do Machado do que do Diniz. Eu nasci em São Luís, no Maranhão. Viajei um pouquinho aí desde a infância. Morei em 8 estados do Brasil. E em todos esses lugares eu sempre fui muito interessado com questão de sustentabilidade. Então, em 2009, ali eu tinha uns 13 para 14 anos, eu participei do encontro, numa conferência nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, a terceira, né, edição, que era um encontro dos jovens e a gente discutia principalmente temas relacionados à sustentabilidade. Conheci a ministra na época de meio ambiente, que era a Marina Silva. A gente fez uma carta, no caso, para o Brasil, do que nós, jovens, gostaríamos de ver no futuro. E eu gosto muito de colocar esse ponto, sempre que eu falo da minha trajetória, porque é algo que eu atuo até ainda hoje, com questão de sustentabilidade. E a minha trajetória dentro da UFLA, ela começou ali para 2015, que foi quando eu entrei na engenharia. É, opa, na época, ainda é, né, a ABI. Então, na verdade, eu comecei na engenharia química. Só que, na época, eles diziam muito que você podia fazer 2 cursos. Ah, com 1 ano e meio a mais você consegue se graduar em 2 engenharias. E nessa época eu fiz bastante isso. Eu puxava muitas disciplinas da materiais, porque eu sempre gostei das disciplinas, e puxava também a engenharia química. E eu fui conseguindo, né, conciliar isso até mais ou menos 2017, que foi quando eu fui para o intercâmbio. Mas dentro da UFLA, desde o do meu segundo período, eu já dava monitoria, dei monitoria de Química Geral por 2 anos, dei monitoria de Física B e Introdução aos Algoritmos. Eu sempre fui muito participativa, participei do CA, do Centro Acadêmico também, fui coordenadora de Cultura e Esportes no CA Pioneiros, que foi, acho que foi o primeiro centro acadêmico, né, da ABI. Também participei de projetos de extensão, principalmente com o professor Juliano, do projeto Engenheiros do Amanhã, onde a gente fazia vídeos de divulgação científica relacionados à cultura pop, principalmente, e falando da engenharia de materiais. Então tem um vídeo bem legal que era sobre a engenharia de materiais em Wakanda, falando sobre o traje do Pantera Negra. Então foram projetos muito bacanas. E também iniciação científica, que eu cheguei a fazer alguns trabalhos com a professora Lívia e depois com o professor Luiz Gustavo, que teve uma passagem muito rápida dentro da engenharia da ABI, na UFLA. Eu acho que ele ficou um período, só tive uma disciplina com ele.
E fiz um pouco desse trabalho aí, já começando a ter um foco para aplicações aeroespaciais. E aí, em 2017, surgiu um programa de estágio, ou um programa de intercâmbio, que era do Erasmus Mundus, que é um programa que leva estudantes brasileiros para estudar na Europa, e isso em diversas universidades. Eu escolhi a Universidade de Uppsala por questões de ser uma universidade bastante tradicional e com muitas linhas de pesquisas relacionadas à nanotecnologia, principalmente. E foi engraçado porque quando eu passei para o programa de estágio, para o programa de intercâmbio, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site da universidade, procurar grupos de pesquisa, porque na minha cabeça eu queria ser pesquisador, queria continuar na faculdade, fazer mestrado, doutorado. Então, e hoje está trabalhando na indústria. A Mirna de 2017 olha e falaria não para o que eu faço hoje. E aí eu consegui, quando eu ainda estava no Brasil, ainda consegui umas 3 entrevistas com professores, e chegando lá, na verdade, todos eles queriam aluno de posse, e eu estava no 4º, 5º período, e aí não deu certo essas entrevistas, mas lá eles têm uma característica muito diferente de disciplinas. Aqui a gente tem vários pré-requisitos que nós temos que atender, e para fazer a próxima disciplina. Então, você não faz cálculo 2, você não fez cálculo 1. E lá tem algumas disciplinas que são só recomendados. Então, eles recomendam que você saiba termodinâmica, eles recomendam que você saiba estrutura da matéria. Eu não tinha feito essas disciplinas ainda e eu puxei uma disciplina de caracterização de materiais lá. Quando eu cheguei, era só alunos de mestrado. E, assim, foi uma dificuldade tremenda de conseguir acompanhar a turma, ainda mais que era uma turma em inglês, era uma disciplina que eu nunca tinha visto, eu tinha que estudar o dobro, triplo de todo mundo da sala, mas eu consegui conversar com um aluno de pós-doc dessa disciplina, que também era brasileiro, e estava procurando um estudante para ajudar com a síntese e caracterização de um filtro feito de celulose para aplicações médicas. Então, era basicamente substituir a heparina por um filtro que fosse biocompatível, né, com o nosso sangue. E, então, eu acabei participando dessa pesquisa, publicando numa revista que na época era A1, que é a Lugmir. Então, o intercâmbio para mim foi uma grande experiência. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, que mané é engenharia química, eu quero a engenharia de materiais mesmo. E aí eu mudei completamente de curso após o intercâmbio. O período ali da pandemia foi um período bastante difícil. Eu tranquei a faculdade por 2 anos. E só retornei em 2022, quando eu consegui o programa de estágio do Jovem Engenheiros, aqui na Villares Metals. A Villares ela é uma empresa multinacional austríaca, que faz aços e ligas especiais para diversos setores. Então, a aeroespacial, a indústria automotiva, ferramentas, aço rápido. Então, a gente atua em diversos segmentos. E eu estava em São Luís na época. E aí eu fui passando nos processos seletivos, fiz dinâmica, entrevista com RH. E aí depois, por último, tinha um case com a gerência, que era presencial. Eu estava lá em São Luís. E aí a minha tia, né, me deu a passagem, falou que confiava em mim, que sabia que eu ia passar, e deu certo. E aí esse daqui é uma fotinha aí dos outros jovens engenheiros que encararam esse programa de estágio junto comigo. E esse é um programa de estágio que assim, mudou totalmente a minha carreira, porque eu sempre tive muito na cabeça que eu queria fazer mestrado, queria fazer doutorado, mas eu também queria ver como que era essa experiência de trabalhar na indústria. E o programa do Jovem Engenheiros, ele basicamente é um programa de trainee dentro do estágio.
Então, você faz um job rotation em todas as áreas da empresa. Então, você vai desde o comercial, customer care, controladoria, pesquisa, áreas produtivas, você olha setor de manutenção, você olha todas as áreas e você faz projetos em todas as áreas. Então, você passa coisa de 2 semanas em cada uma das áreas, e foi exatamente o que eu precisava para saber se eu me encaixaria dentro de um mercado de trabalho na área industrial. E nisso eu percebi que eu não gostava de comercial, não gostava de controladoria, mas eu adorava, eu sou completamente apaixonada pelas áreas produtivas. No momento em que eu pisei na maciaria, vi um lingote de 45 toneladas, aquilo foi, assim, divisor de águas. E dentro do tratamento, hoje eu atuo, né, dentro do tratamento térmico. Quando eu fiz o meu primeiro projeto dentro do tratamento térmico, eu sabia que eu queria ser engenheiro de processos do tratamento térmico. E, na verdade, no final do programa de estágio, essa vaga não surgiu, porque a gente já tinha um engenheiro de processos, mas surgiu uma vaga de técnico de produção dentro da área do tratamento térmico mesmo. E aí eu fui conversar com os gestores, conversei com o gerente, conversei com o supervisor, falei que queria essa vaga, que mesmo como técnico, eu gostaria de atuar e que eu daria o meu melhor para a área produtiva. E hoje eu atuo como garantidor da qualidade dos processos, né, de tratamento térmico, principalmente de aplicações aeroespaciais e automotivas, e também sou responsável, né, pela parte de projetos, principalmente relacionados à redução de custo, melhorias de padrões, eficiência energética e sustentabilidade. Isso aí é um pouquinho aí da minha trajetória. Que bacana, Mina, muito legal mesmo. Essas experiências, né, acabam mudando mesmo o curso, né, da carreira da gente, né? Uhum. Então, realmente a gente tem que estar sempre aberto a essas oportunidades, né, para prosseguir na carreira, né? Muito obrigada por compartilhar aí as suas experiências. E aí, gente, o que vocês têm de dúvidas para a Mirna? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Aham. Sim. Mirna, eu queria pedir por gentileza se você poderia contar brevemente como é a sua rotina no serviço hoje em dia. O que você costuma fazer, assim? Não precisa detalhar muito, só um pouquinho. Não, claro. Bom, aqui eu cuido de 20 fornos de tratamento térmico, de 2 áreas diferentes, o que a gente chama de tratamento térmico dos acabamentos e tratamento térmico das laminações. Então, no meu dia a dia eu ando bastante, tenho os 10 mil passos aí todos os dias, tá seguindo as recomendações da OMS. Mas o meu dia a dia é gestão de projetos, principalmente, então a gente olha para. Eu acho que eu posso contar até um caso aqui. Por exemplo, hoje a gente estava com. Mês passado, a gente estava com um equipamento que estava quebrado e a gente precisava decidir se a gente ia fazer a manutenção desse equipamento ou não. Porque toda essa manutenção ela tem um custo e esse custo seria muito alto para aquele momento. E aí eu estava fazendo a análise do desempenho do nosso processo, e aí eu reparei que no mês anterior a gente estava com um consumo específico, né, ou seja, o consumo de gás por tonelada produzida muito alto. E aí a gente foi investigar um pouquinho mais a fundo para isso. Então aí dividimos todos os equipamentos, vimos que um desses equipamentos estava com um consumo mais alto que os outros, investigamos quais ciclos a gente estava fazendo naquele equipamento e verificamos que, por conta de um equipamento estar quebrado, a gente estava desviando a produção para esse outro equipamento, que o consumo específico dele era maior para aquele ciclo de tratamento, e aí a gente estava gastando X a mais todos os meses para produzir a mesma coisa que aquele outro equipamento nos entregava. E em coisa de 3 meses a gente teria o payback para conseguir consertar aquele equipamento. Então, antes, se a gente não tivesse feito essa análise do desempenho, a gente teria tomado a decisão errada de não consertar aquele equipamento, sendo que em 3 meses a gente pagava o custo de manutenção. Então, basicamente, o meu trabalho hoje é olhar esses padrões, olhar o que a gente está fazendo de diferente, olhar como que está as performances dos equipamentos e colocar projetos de redução de custo.
e também então eu atuo muito com a manutenção e com desvios de processo, com questões de qualidade, auxiliando principalmente a engenharia com questões da área produtiva. Então, hoje eu estou muito dentro da área mesmo, inclusive aqui estou com capacete, EPI, tudo aqui do lado, porque a gente fica o tempo todo indo lá e conversando com o operador, entendendo quais são as demandas deles, e tentar também facilitar a vida dele, porque a gente sabe que numa indústria siderúrgica também, as questões de segurança sempre em primeiro lugar. Muito obrigada. Muito bem. Luiz, pode fazer a sua pergunta. Bom dia, Mirna, tudo bem? Bom dia. Gente. Deixa eu te perguntar, em relação ao seu intercâmbio, o que você considerou assim, primordial para você conseguir fazer ele? E, além do que foi primordial para você conseguir, quais foram os pré-requisitos assim, que foi possível para você conseguir chegar até fazer o intercâmbio? Claro. Eu acho que também vai muito de momento. Ali em 2017, 2016, a gente tinha muito mais programas, eu acredito, de estágio, a gente tinha de intercâmbio, a gente tinha o Ciências Sem Fronteiras. Esse programa, ele é um programa diferente, que é o Erasmus Mundus. Ele era um programa da Universidade do Porto, que levava estudantes brasileiros para estudar na Europa. Em que a UFLA tinha esse vínculo. Então, chegou no e-mail institucional mesmo, essa oportunidade. Eu olhei ali os pré-requisitos, você tinha que estar com menos de 80% do curso concluído, que era o meu caso na época. Você tinha que ter o inglês, e aí dependia de qual universidade você estava pleiteando. No meu caso, era a Universidade de Uppsala, e eles pediam um vídeo. Então você tinha que fazer como se fosse uma carta de motivação, falando em inglês. E aí o que eu fiz foi pegar a minha melhor camisa, fazer um cenáriozinho atrás, coloquei um violão para mostrar que eu tenho hobby, sabe? Eu acho que essas coisinhas assim que a gente vai pensando também ajudam bastante. E a carta de motivação, eu falei muito do porquê eu queria ir para a Suécia, em específico. Então, comentei da questão da nanotecnologia, que era uma área que eu gostava bastante, inclusive fui membro do NEMAN na época, eu acho que não é mais um núcleo de estudos que existe atualmente, mas era de materiais nanoestruturados, que era coordenado pela professora Lívia. Então, comentei isso e também coisas que te conectam com aquele lugar. Então, por exemplo, o que me conectava com a Universidade de Uppsala? Então, uma coisa também que eu gosto muito é cinema. Então, na época, a Universidade, a Uppsala, né, que é a cidade, é o lugar onde nasceu Ingmar Bergman, que é um diretor de cinema que eu gosto bastante. Então, eu comentei sobre isso também no vídeo, falei que eu gostaria de conhecer o lugar onde Bergman nasceu, sabe? Então, assim, coisas que te conectem com aquele lugar. E isso tanto para entrevistas de intercâmbio, entrevistas de emprego, é algo que que é extremamente importante. Te mostrar o que te conecta com o lugar e o que vai te fazer estar ali. Porque hoje também eu vejo que a gente precisa ter um sentimento de conexão com o lugar que a gente trabalha, a gente tem que gostar, tem que, sei lá, chegar no trabalho e ter um certo brilho no olho de fazer o que você está fazendo, sabe? Porque senão a gente não vai fazer o máximo que a gente pode com relação ao nosso trabalho ou até mesmo com o intercâmbio. E aí, dentro dos pré-requisitos, era CR, né, na época, no seu rendimento acadêmico, e a questão do inglês, principalmente, e a carta de motivação. Mas cada programa de estágio, cada programa de intercâmbio vai pedir uma coisa diferente. Entendi. Obrigado. É isso. Obrigada, Mina. Agora a Caroline quer fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal, tudo bem?
Bom dia. A minha pergunta é se você destacaria alguma coisa no seu currículo antes, né, das entrevistas que você acha que te ajudou a chegar na empresa que você se sentiu bem de trabalhar. Tá. Então, antes de falar com os gestores em si, você diz no currículo? Isso, Perfeito. isso. O currículo eu fiz em várias plataformas, né? Eu acho que na época eu fiz no Vagas, no... Nossa, agora eu já até esqueci todos. Na Gup, e tinha um outro site também, que agora eu não vou lembrar. Eu acho que a parte que mais influenciou foi ter descrições do que eu fiz em cada uma das atividades que eu elenquei. Então, eu coloquei, monitoria. Eu não coloquei lá aqui, monitoria de física B. Não, coloquei. Monitoria de física B, auxiliando os alunos a resolverem exercícios. E aí coloquei uma estimativa, mais ou menos, que eu dava mais ou menos umas... eram 12 horas. 12 horas eu atendia mais ou menos uns 3 alunos por monitoria. Então, coloquei até a estimativa, assim, ajudando mais de 150 alunos nas disciplinas X, Y, Z. Então, colocar atingíveis. O que você já atingiu com aquilo que você fez. E não só colocar o que você fez em si. Acho que o resultado é a coisa mais importante que eles vão estar querendo ver dentro do seu currículo. Entendi, muito obrigada. Que é isso. Muito interessante isso, Mirna, porque às vezes a gente, né, tende a colocar assim de forma simples, né, as experiências, mas se você descreve da maneira como você falou, realmente isso valoriza muito mais, passa, né, o pessoal da empresa, assim, uma dimensão melhor do que foi, né, essa experiência para vocês. Foi uma dica sensacional. E aí, gente, mais dúvidas? Jean, conta pra gente sua dúvida, sua pergunta. Bom dia, Mirna. Bom Tudo dia. bem? Tudo jóia? Então, eu queria saber se tem algo de sustentabilidade na área que você trabalha agora, né? Porque você falou que se interessou muito por isso no começo da faculdade, e eu queria saber isso, se tem alguma parte de sustentabilidade. Tem muita área de sustentabilidade, porque se a gente parar para ver no tratamento térmico, por exemplo, a gente tem muitos fornos que são a combustão. Então eu gasto muito gás natural e eu tenho uma emissão gigante de NOx, CO2, SOx. Então, eu faço principalmente projetos para reduzir emissões do escopo 1. E esse ano, né, do ano que passou, a gente colocou diversos projetos e hoje, se eu não, eu preciso checar a informação, mas a gente atingiu 130% da meta de redução de consumo de energia. Ou seja, a gente diminuiu aí também 130% das nossas emissões de CO2. Então, eu olho principalmente para o equipamento, vejo se tem questões de tecnologia. Então, por exemplo, os queimadores atualmente. A gente tem uma tecnologia melhor, eu posso colocar mais queimadores dentro de um forno e aí eu controlar melhor a temperatura e gastar menos gás. Então, isso já foi feito, por exemplo, que a gente pensa, né, na verdade, que se eu colocar mais queimadores, eu vou gastar mais. Só que, na verdade, não. Na verdade, eu vou estar controlando melhor a temperatura, acionando menos esses queimadores, e eu vou estar gastando menos gás, tendo mais queimadores. Então, é algo que a gente sempre avalia e tem que ter payback, né? Porque, querendo ou não, a gente está numa empresa, a gente tem que estar sempre buscando resultado financeiro também. E isso foi feito, por exemplo, em um dos fornos aqui. A gente tinha um forno com 4 zonas e a gente fez um forno com 8 zonas. Teve um investimento inicial alto, mas o retorno gigantesco. E isso tanto para a questão de eficiência energética quanto para a questão de qualidade. Porque se eu tenho 4 zonas no forno, eu tenho um nível de controle, se eu tenho 8, eu tenho outro nível completamente diferente de controle e homogeneidade. Então, é um forno que antes a gente não fazia material aeroespacial e hoje a gente vai estar homologando ele para fazer materiais da indústria automotiva e do segmento aeroespacial.
Então, assim, o meu dia a dia é olhar o que a gente pode reduzir, isso de gás, e que efetivamente vai ter impacto com relação ao meio ambiente. Ah, tá, entendi. Muito obrigado, viu? E também tem redução de consumo de produtos químicos, né? Porque a gente também não tem só gás, mas, por exemplo, a gente trata materiais aqui, a gente faz têmpera. Então a gente tem têmpera em água, então a gente tem têmpera também em soluções poliméricas. Então a gente também tem essa questão do descarte desses resíduos, as limpezas desse tanque, tem que ter a destinação correta. Então também cuido da parte do Gaia, né, que é a gestão de aspectos e impactos ambientais. Então eu olho bastante sobre quais são os impactos que a gente tem com cada produto químico, FISCP, então a saúde ocupacional também da equipe. Então, estou colocando um produto químico dentro da empresa aqui. Eu tenho que avaliar tudo. Tem que passar por uma equipe de saúde, tem que passar da equipe de segurança, para todo mundo fazer essas avaliações antes de entrar, por exemplo, um produto químico. Toda a gestão de resíduos sólidos tem que ser feita da forma adequada. Então, tudo isso eu cuido da parte documental da gestão desses resíduos também dentro da área do tratamento térmico. Muito obrigado, viu? É isso. Hoje não tem como, né? A empresa não tá com esse olhar, né? Uhum. E a gente tem diversas normas, né? Acho que é algo que a gente não vê muito dentro dos cursos, mas quando a gente vai para as indústrias, a gente vai ver todas as ISO 9001, 45001. Então, depois você vai pegando essa sopa de letrinhas que a gente vê que os requisitos são muito maiores do que a gente imagina. Uhum, isso mesmo, é verdade. Muito bem, quem mais, gente, quer fazer perguntas? Murilo, Mariane, Tarsila. Quem já perguntou, quiser perguntar de novo, pode perguntar. Pode. Bom, enquanto os meninos pensam, eu vou te fazer uma pergunta, Mirna. Tá bom. Eu acho legal sempre saber disso, né, dos egressos do curso. O que são coisas que, né, que você teve aí na graduação aqui na UFLA, que você acha que foram interessantes, que foram diferenciais, que foram coisas que te ajudaram na sua atuação profissional hoje? Eu acho que os núcleos de estudos, principalmente, eu participei do núcleo do grupo interdisciplinar de cerâmicos, participei do NEMAN, e também projeto de extensão. Eu acho que eu era uma pessoa muito, muito tímida dentro da graduação, eu era muito fechado com os meus amigos, e fazer o projeto de extensão, que era fazer um vídeo para o YouTube, foi algo que ajudou bastante com questão de oratória, principalmente, e quando a gente vai para o mercado de trabalho é algo que é imprescindível. Hoje eu tenho que coordenar reuniões, tenho reuniões gerenciais, então, assim, essa parte de ter um grupo de estudo, conseguir falar em público, ter o projeto de extensão, eu acho que me ajudou bastante com relação a isso. As disciplinas, eu acho que, assim, é inegável, né? Hoje em dia eu trabalho com basicamente tudo que a gente vê com o Leonardo Del. Então, assim, metais 1 e 2 ali, para mim, é o meu dia a dia. AC1, AC3, diagramas. Então, trabalho o dia a dia com isso. Mas eu acho que o que mais ajudou mesmo foi a questão do projeto de extensão e os núcleos de estudos. Então, fazer coisas fora só das disciplinas. Eu acho que agora tá um pouco mais diverso, né? Porque a gente tem grupos que a gente tem que atender nas atividades complementares. Antes não tinha. Então, assim, se você quisesse fazer só pesquisa, você conseguia fazer somente pesquisa. E hoje eu acho que já é mais equilibrado para a gente ter várias experiências, o que também contribui bastante. De você conhecer várias coisas, ter uma visão mais multidisciplinar. Eu acho que é um fator muito relevante para a gente. Isso com certeza, isso foi uma modificação mesmo que o pessoal fez, né? E hoje é como você mencionou mesmo, a gente tem que
pessoal tem que pontuar, né, as horas em 3 categorias diferentes, né? Então tem que diversificar as experiências. Isso é bastante importante. Muita gente menciona mesmo que essas atividades são super importantes, né, para a formação profissional. Eu vou desligar a câmera aqui rapidinho, porque eu vou ter que pegar o carregador, mas podem continuar falando aqui, tá, gente? Vou estar respondendo. Vou aproveitar para falar com os meninos, né, que você mencionou do projeto de extensão de fazer os vídeos, né, do Engenheiros da Manhã. Esses vídeos ainda estão, viu, no YouTube, só vocês pesquisarem pelo Engenheiros da Manhã, se vocês tiverem curiosidade, eu já assisti, né, os vídeos ficaram muito legais, muito interessantes. Então, convido vocês a assistirem lá, viu, que é muito legal. Mais perguntas, pessoal? Perguntas, comentários? Eu tenho só mais uma. Você está conseguindo me ouvir, Mirna? Tô sim. Eu queria saber se hoje tivesse um processo seletivo, e eu não sei se você é gestora ou qual a sua função, mas se você fosse gestora e fosse escolher alunos recém-formados, qual é o perfil que você esperaria que esse aluno tivesse, independente de ter experiência ou não, assim, se tem soft skills que são mais importantes, não sei. Acho que é muito, muito relevante sua pergunta. Na minha visão... Peraí. Opa, voltei aqui, talvez num cenário diferente. Eu olharia principalmente motivação, ver questão de o quanto aquela pessoa realmente quer entrar aqui. Acho que hoje a gente não vê tanto isso. Tá cada vez mais difícil a gente olhar assim. Eu já participei de algumas entrevistas, mas não... acho que principalmente motivação e conexão, né? Conexão com a empresa. Eu acho que o fit, que o pessoal sempre fala bastante, é o principal. Aquela empresa parece com você? A cultura daquela empresa está alinhada com você? Porque às vezes a gente entra e olha... aqui tem cultura de ser muito combativo. Se você não for combativo, você não vai se adequar ali. Se você não for o tipo de pessoa que é colaborativa numa empresa que todo mundo é colaborativo, você não vai se adequar ali. E aí também é não tentar se encaixar em um lugar que você também não cabe, sabe? Então, buscar lugares em que você vai se adequar e conseguir brilhar, porque eu acho que todo mundo tem suas qualidades e você tem que achar o lugar em que você vai conseguir mostrar aquilo. Então, também não tentar se encaixar num lugar que você já viu que você não vai caber, sabe? Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Obrigada. Eu queria só fazer um comentário de que eu achei muito legal ver a sua visão. Eu achei uma visão bem diferente e muito que agregou bastante. Legal, obrigado. Uma pergunta também que não fizeram, mas em geral fazem, eu vou estar apresentando também para Elas na Engenharia, que é um programa da Unicamp que vai vir aqui na Villares na segunda-feira, e aí eu vou também falar um pouquinho sobre carreira, sobre mulheres na engenharia, e isso também é bastante relevante, cada vez mais a gente vê mulheres dentro dos cursos, e aqui na Villares é muito 50-50, eu diria até 60-40, assim, tem cada vez mais mulheres, e eu acho que a gente realmente tem que ocupar esses espaços, e principalmente espaços de liderança e gestão, e também nas áreas produtivas, porque às vezes a gente vê muitas mulheres em áreas administrativas, na engenharia, mas eu segui um pouquinho uma carreira um pouco mais diferente, indo para a área produtiva, indo para o ambiente, querendo ou não, mais masculino, digamos assim. Mas a Villares, ela fica em Sumaré, aqui perto de Campinas, em São Paulo. Ela é uma empresa ali que é da Voestalpine, que é uma empresa austríaca. A gente trabalha principalmente com, como eu comentei, material aeroespacial, indústria automotiva. A gente tem principalmente também materiais que vão para implante.
do SUS, então, que é o nosso VI 138, que a gente tem bastante orgulho. Também tem uma parte de defesa. Então, assim, E aí a gente tem diversas áreas aqui. Então, tem área da aciaria, forjaria, laminação, tratamento térmico, usinagem. Então, assim, acabamentos. Então, tem diversos ramos aqui. E o programa Jovem Engenheiro eu recomendo, assim, absurdamente, porque apesar do programa também já ter mudado bastante, é um lugar em que você pode descobrir coisas que você gosta, sabe? É um lugar de experimentação. E tem uma grande absorção dos alunos que vão para o Jovem Engenheiro. Na minha turma, dos 7, ficaram 6. Da turma de um amigo meu, da turma de 6, ficaram 4. Então a gente tem uma grande absorção, justamente porque é um programa que você mostra a empresa toda para a pessoa e é extremamente relevante você absorver esse profissional, que já conhece todo mundo, e quando você coloca ele dentro da empresa, ele já está integrado, ele já conhece as pessoas. Então, o Jovem Engenheiro, assim, assim que abrir, eu vou estar compartilhando as inscrições com os professores, e eu adoraria ter outro estudante da UFLA aqui. Nossa, seria excelente. Ficamos aguardando aí esse link. Perfeito. E aí, gente, mais dúvidas? Mais perguntas? Eu só queria agradecer a Mirna, né, por ter disponibilizado esse tempo, que agora é horário de trabalho dela, então ela está disponibilizando esse tempo para conversar com a gente. Eu gostaria de falar sobre a sua trajetória, que acho que isso é uma trajetória incrível. Você foi fazer intercâmbio, teve toda a dificuldade de chegar lá, sendo que não conhecia nada e se adequar aos padrões da universidade lá. Então, parabéns pela sua trajetória acadêmica. Não, muito obrigado. Os programas, em geral, ele abre lá para outubro, novembro do ano. Esse ano a gente já está com uma turma, inclusive vou recebê-los aqui na área dos tratamentos térmicos na semana que vem também. E aí a gente faz uma apresentação, mostra as áreas, mostra os fornos, e é muito legal essa troca. Então, mas lá para outubro, novembro, eu vou estar conversando com os professores para passar esses links das inscrições. Perfeito, Mina. Tarsila, faz a sua pergunta para a gente. Além da data do programa, quais são os pré-requisitos para o programa, para participar? Em geral, no final, só o final do curso. Final do curso, ali no último ano, principalmente. E é presencial, a gente tem uma carga horária de 6 horas, que pode ser estendida para 8 horas. O meu TCC eu fiz durante o Jovem Engenheiros, então eu utilizava as 2 horas adicionais para realizar o meu TCC, e na verdade o TCC ele fica também, não vai ser só um projeto só para você ir lá e apresentar o TCC, ele vai ser algo que a empresa também já está fazendo, um estudo que eles precisam, e que aí a gente tem algumas informações que vão ser confidenciais, mas que você pode publicar também como o seu TCC. Eu fiz o meu TCC em têmpera de material automotivo, e foi um problema que a gente tinha, e aí eu peguei, já estava trabalhando nisso, e adequei para o TCC. Então, você também tem essa dinâmica. Todo mundo que era da materiais do meu curso fez o TCC dentro da Villares. Eles dão todo o apoio, suporte na pesquisa, disponibiliza técnicos de laboratório. Cara, é sensacional, assim. O TCC feito aqui, porque você vê e tem aplicação dentro da indústria. Obrigada. Espero que você esteja aí até por mais uns 3, 4 anos. Espero que sim, espero que sim. Não no mesmo cargo, mas espero que sim. Muito bem. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque acaba, né, pegando os alunos no finalzinho do curso que justamente estão nessa fase, né, de realizar o TCC. E realmente, né, eu oriento, né, muitos estudantes que estão fazendo estágio, e
ter que fazer, né, o trabalho no outro tema realmente sobrecarrega um pouco a pessoa. Então, a Vilar está de parabéns por dar esse apoio no TCC do pessoal. E aí, gente, mais perguntas? Ninguém tem pergunta, não? Vou fazer eu também uma outra pergunta, que é mais já uma pergunta para já irmos finalizando a nossa entrevista. Eu sempre pergunto isso para os convidados, que eu acho que isso é bem legal para os alunos, né? Que conselho você deixa para esse pessoal que está nesse momento aí, né? Fazendo, ou iniciando, ou já da metade para o final do curso, que conselho você deixa para eles? Um conselho, eu acho que acho que não ter medo de ser você mesmo. Então, seja você, seja animado, seja motivado, faça as coisas, dê sua opinião, porque se você não der a sua opinião, não tenha medo de fazer perguntas durante o estágio, porque é o momento que você tem para aprender. Então, assim, eu particularmente comentei aqui que eu sou bastante tímida, e no começo do estágio eu fui uma Mirna. E no final, ali, depois do meio do estágio, dentro das áreas produtivas, eu fui outra pessoa completamente diferente, porque eu tinha entendido que eu não fazer perguntas por timidez, na verdade, passava uma ideia de falta de interesse. Então, eu acho que se você tem uma pergunta, se você tem faça. A gente pode achar que é estúpido, mas, nossa, vou fazer uma pergunta idiota. Mas, se fosse você, se alguém fizesse uma pergunta para você, você trataria aquela pessoa como uma pergunta idiota ou você responderia? Eu acho que a gente tem que ver na gente que as outras pessoas vão fazer com a gente a mesma coisa que a gente faria por elas. Então, acho que é mais isso, de seja você mesmo, faça perguntas, seja curioso, que é isso que vai te levar mais para frente. Lindo, Mirna, adorei. Tarsila quer fazer mais uma pergunta? Que tá como levantou a mão. Cadê ela? Ai, eu levantei sem querer. Ah, tá. Aqui apareceu para mim a Tarsila. Mas eu acho que, na verdade, ela até falou que tá... Ah, tá aqui. Ainda não. Não, mas eu vou perguntar, vou aproveitar. Dentro da graduação, você falou que fez extensão, participou de núcleo. O que você me diz aí de cada um desses programas que você participou? Extensão, de núcleo de estudo, de IC? O que você mais gostou? O que você acha mais relevante? Eu gostei muito do projeto de extensão. Foi algo que eu adorava ir e fazer o roteiro, filmar, porque você tinha que fazer muita pesquisa, ver vários vídeos também no YouTube, que é algo que eu já gosto bastante. Então, você tinha que pesquisar cultura pop, que já era algo que eu gostava, misturava com a engenharia de materiais. Então, foi algo que eu gostei muito de fazer. A monitoria, eu gosto bastante também de ensinar realmente algo que eu sei. Então, a monitoria também foi muito importante, além de me ajudar bastante com a questão financeira, né? Porque desde o segundo período ter a bolsa já ajudava bastante. E também te ajuda até a manter aqueles conhecimentos, porque, por exemplo, física B, introdução aos algoritmos, às vezes são disciplinas que a gente olha uma vez na graduação e depois esquece, e dando a monitoria eu tinha que estar o tempo todo relembrando. Então, assim, questões de programação, até hoje eu lembro, porque você estava ali ensinando todos os dias outros alunos. A iniciação científica me ajudou muito com escrita. Então, porque tinha que escrever artigo, tinha que estar fazendo apresentação, tinha que fazer o acompanhamento com o orientador. Então, a iniciação científica foi muito essa questão de atender prazos, escrever. Então,
todas essas organização, ir no laboratório, então você tem uma responsabilidade de estar indo ali, cumprir as 20 horas semanais, ir lá no laboratório, fazer os seus experimentos. Então, assim, cada uma dessas atividades me ajudou com algo que eu faço na minha vida hoje, né? Então, organização é extremamente importante, atendimento de prazos é extremamente importante, saber pesquisar é extremamente importante. Hoje que eu cuido dos tratamentos térmicos e cuido principalmente com a área da questão produtiva, mostrar para os meninos, né, para os operadores, os nossos colaboradores, explicar para eles o porquê a gente faz o que a gente faz, tem muito a ver também com o meu trabalho que eu fiz dentro das monitorias. Pois é, cada experiência te traz um ensinamento diferente, né? Um aprendizado diferente, né? Sim. Muito bem. Alguém tem alguma última pergunta? Aproveita que a Mirna até falou que já não pode ter vergonha de perguntar, já. Exatamente. Bota em prática. Eu ia pedir também para se eu posso tirar um print também da tela. Claro. Uhum. Só para mostrar também para o meu chefe. Claro. O que você fez nessa 1 hora da sexta-feira? Exatamente. Quem puder ativar a câmera aí, ó, para nós sair bonitinho no print. Sai bonitinho. Não, mas se não tiver, tudo bem, gente. Não tem problema. Olá. Opa, obrigado aí, pessoal. Muito bem. Então, quer fazer algum comentário, Caroline? Não, tá só agradecendo mesmo. Obrigado vocês. Eu gostei muito da troca, gente. Não, foi excelente, Mirna. Muito, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, né? Tenho certeza que ajudou a esclarecer muita coisa na mente do pessoal. E fico muito feliz, né, de ver uma ex-aluna aqui do nosso curso, né, indo tão bem profissionalmente e tudo, aplicando os conhecimentos Sim. da engenharia de materiais no dia a dia. Então, isso me deixa muito satisfeita, né? Não, que isso, eu que agradeço vocês. Muito bem, gente. Então, vamos finalizar a nossa entrevista de hoje. Obrigada pela participação de todos, principalmente da Mirna. E aí, a gente está aqui à disposição, viu, Mirna? Sempre que você precisar, né, de qualquer coisa, a gente está aqui à disposição para auxiliar da melhor maneira possível. E estamos aguardando esse link lá dos estágios para poder passar para os meninos. Pode deixar igualmente, gente. Qualquer ajuda, qualquer questão, vocês podem estar entrando em contato. Perfeito, gente. Muito obrigada e bom dia para todo mundo, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Com Deus.